Paz, senhor, gente do canal Gabriel Agricultura, estou de volta com mais um vídeo aqui para ensinar como adubar suas plantas em vasos. Bem, vamos lá. Primeiro de tudo, quando devo adubar minhas plantas? Bem, suas plantas elas precisam de adubação. Bem, no momento que elas apresentarem algumas necessidades, como necessidade de crescer, florir ou de desenvolvimento de frutos. Bem, aqui eu vou mostrar aqui os adubos orgânicos que eu tenho. Aqui está a borra do café, casca do ovo, a cinza da madeira e a farinha do osso. São adubos que eu produzo, que eu utilizo nas minhas plantas, que são ótimos. Bem, quando as plantas precisam de adubo, muitas das vezes quando elas ainda estão pequenas e elas estão com dificuldade para crescer, elas crescem lentamente. Ou quando elas não estão florindo, como essa daqui, que ela ainda precisa florir, mas ela precisa um pouco crescer. Mas ela está quase no período já de floração. Bem, quando ela precisa desenvolver mais frutos. Essa daqui ela está precisando crescer, mas também ela já está no período que está dando já frutos. Bem, para cada tipo de necessidade dessa da planta, pode haver um adubo que você pode utilizar. Bem, mas primeiro eu vou falar de quanto em quanto tempo você deve adubar. As suas plantas, gente, variam de cada espécie para adubação. Bem, hortaliças, como essa cebolinha aqui, pode ser de 10 em 10 dias adubação, se for cultura rápida, se for planta que desenvolve rápido, como aqui a cebolinha, ou alface, o coentro. Bem, esses tipos de plantas assim, elas precisam de um mínimo de 10 em 10 dias assim, ficar sendo adubadas. Bem, e se for plantas que dão flores assim, elas precisam mais ou menos de uma doses assim de adubo de um certo tempo, assim, de mês em mês. Aduba num mês e daí depois de um mês aduba novamente. Bem, isso também serve para algumas plantas grandes, mas também tem plantas que precisam só de 3 em 3 meses, como plantas que são culturas lentas assim, que são plantas que desenvolvem-se de maneira lenta, crescem devagar, como os cactos. Não precisam ficar sendo adubado de mês em mês. Pode ser de 3 a 3 meses ou de 4 a 4 meses. Que não são plantas que exigem tanto assim de adubação. Bem, e qual adubo usar? Bem, aqui olha, eu tenho a cebolinha. Daí como ela está pequena, o adubo que eu preciso aplicar nela, que é uma planta que ela desenvolve bem as folhas que a gente consome, então adubo seria necessário um adubo com nitrogênio. Ou seja, um adubo como a borra do café, que ela é rica em nitrogênio, que ela é ótima para aplicar na planta, para crescer, desenvolver-se. Então, o adubo que eu posso usar nela é a borra do café, que é ótimo para crescimento. Daí aqui tem essa amaryllis, uma planta de flor. Então, um adubo que é útil para desenvolvimento de flor é adubo rico em fósforo, como a farinha do osso. E aqui eu tenho uma pimenteira, que é claro que ela está precisando de outros tipos de adubo, como adubo para crescimento e floração. Então eu posso usar também a borra do café e a farinha do osso. Mas um que desenvolve também bem os frutos e as sementes é um adubo rico em potássio, como a cinza da madeira, que é ótimo para essa planta. E daí você pode usar esses adubos que contêm esses nutrientes, que é ótimo para o desenvolvimento das plantas. Bem, e qual a quantidade a aplicar? Bem, para cada tamanho de vaso varia. Um vaso de no mínimo 20 centímetros de largura, você poderia aplicar mais ou menos uma colher cheia. Mais ou menos rasa assim. Tipo da farinha do osso, porque a farinha do osso é um adubo que você pode encontrar muito em loja de venda de jardinagem, agropecuária assim, ou de agrovete. Então uma colher rasa, num vaso para 20 centímetros. Para vasos maiores assim tem outras indicações, mas varia da espécie da planta e da necessidade dela, então é bom você dar uma olhada na necessidade da planta.
Mas esse aqui é um adubo que é muito utilizado em plantas de flores, plantas que dão frutos. Mas para crescimento também há adubos assim que você pode comprar em lojas, é só você dar uma pesquisada. Mas fique de olho na quantidade que você deve utilizar por cada planta. Em vasos menores do que 20 centímetros de largura, é recomendado você usar pequena dosagem, como aqui eu produzo adubos orgânicos, aqui eu uso em pequena quantidade. Bem, quantidade aqui para esse aqui seria uma colher rasinha dessa. Bem, agora eu vou mostrar aqui também o jeito e a quantidade, que seria essa mais ou menos a quantidade para recipiente pequeno assim. Tem umas 3 formas que eu vou mostrar aqui, que uma das formas para você adubar é você colocar o adubo assim em cima da terra e regar logo após que a planta absorve com um pouquinho de tempo. E outra forma para você utilizar, agora eu vou mostrar aqui com essa amarelhos, é você aplicar o adubo, aqui mais ou menos uma colher rasa, bem rasa, que a planta ainda está meio pequena. Uma das formas é jogar assim em cima da terra, mas outra forma é você colocar assim e você cobrir com terra o adubo, de preferência uma terra vegetal que já vem adubada, já tem nutrientes nela. Uma terra vegetal, ela contém nutrientes que ajudam a planta a desenvolver, então você aduba a sua planta, se houver espaço em cima do vaso, e você coloca a terra vegetal. Por isso que eu indico você colocar pelo menos terra até quase antes de 1 centímetro de um dedo da beira do vaso. Não é indicado você colocar cheio assim, porque senão só vai dar para colocar em cima da terra e você mexer assim para poder fazer com que o adubo penetre na terra quando você adubar. E outra forma é você cavar assim, colocar o adubo. Bem, aqui eu vou colocar uma borra de café, lembrando que é uma dosagem meio pequena, como é maior do que aquele copinho lá. Vou usar aqui um adubo da borra do café, que vai ajudar no crescimento. E também uma casca de ovo, que também ajudará a fortalecer a planta. Vai ajudar ela a transportar nutrientes de uma parte para outra. E também uma dosagem de farinha de osso, que o fósforo ajuda a desenvolver mais flores e também ajuda a planta a absorver os nutrientes do solo, porque faz a planta desenvolver também a raiz e faz também a planta desenvolver flor. Bem, olha só, você aduba, você cava uma covinha ao redor da planta, de preferência a distância que está mais longe do galho, mas aqui, como essa plantinha que ela desenvolve bem a raiz e os galhos estão curtos, você pode adubar até aqui perto da borda ou aqui, pelo menos 1 centímetro de distância. Mas é uma coisa que eu não indico, é você jogar adubo muito nas raízes e muito menos jogar no topo da planta, porque isso pode queimar sua plantinha. Bem, e quando a planta não precisa de adubo? Bem, gente, a planta, ela não precisa de adubo quando as raízes ocuparem já tudinho o vaso, como essa pimenteira aqui. E daí eu não indico você adubar, mas sim passar para um outro vaso. Você pode ver no meu canal aí um vídeo que eu ensino como passar de um vaso para o outro. E daí depois de uns 7 a 15 dias, já tendo a planta pegada, que você vai poder adubar ela de novo. Bem, olha, aqui também tem uma muda de cacto. E daí, esse cacto também eu quero que ele cresça. E variando também o tamanho da planta, o tamanho do vaso, a espécie, a necessidade, que eu coloco o adubo necessário. E o horário que você deve adubar suas plantas podem ser nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, das 3 horas, já entardecendo já, mas não adube à noite, que pode não fazer bem para essa planta. Então é isso, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!